Relatório aponta que o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, atuou para favorecer Daniel Vorcaro no banco estatal. Presidente Lula não gosta da expulsão de agente da Polícia Federal dos Estados Unidos e diz que poderá fazer o mesmo com funcionários americanos. Irã não quer conversa e, na véspera do fim do prazo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a prorrogar o prazo de cessar fogo. Japão muda as regras e elimina últimas restrições para a exportação de armas proibida desde o fim da Segunda Guerra. Comércio online provoca redução nas vendas em shopping centers, com donos fechando lojas e preocupados com a escala 6x1. Número de cirurgias plásticas dobrou nos últimos 7 anos, com os homens mais preocupados com a aparência. Pesquisa aponta que brasileiros ainda não confiam na seleção e nem no trabalho do técnico Carlo Ancelotti. E um empreendimento no Paraná mostra que é possível eliminar totalmente o esgoto apenas com o plantio da planta cana do reino. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal concluiu que mensagens trocadas no WhatsApp entre o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e Daniel Vorcaro revelam detalhes de uma estratégia fraudulenta para favorecer os interesses do dono do Banco Master. As mensagens fundamentam as investigações sobre corrupção e crimes contra o sistema financeiro. De acordo com as investigações, Paulo Henrique Costa, que foi preso na semana passada pela Polícia Federal, definiu por conta própria quais os fundos de investimento iriam colocar dinheiro na participação acionária no BRB, todos ligados ao Banco Master, sem transparência e sem critérios claros. Nas mensagens obtidas, ele informou a um subordinado os nomes dos fundos e os valores que seriam investidos. Pela regra estabelecida, esses fundos ligados ao Master não poderiam fazer aportes diretamente no BRB, porque esse processo de aumento de capital era aberto apenas aos acionistas do banco. A auditoria detectou que Paulo Henrique pediu aos subordinados uma lista dos acionistas do BRB que poderiam investir no aumento de capital para usá-los como intermediários na entrada de recursos dos fundos ligados ao Master. No fim do processo, foram confirmados aportes dos fundos Bornel, Delta e Verbier em um valor total de R$ 290 milhões, abaixo do que era previsto inicialmente. O primeiro fundo era administrado pela REAG e tinha como beneficiários familiares do dono da REAG, João Carlos Mansur. O Delta era administrado pela Master Corretora, enquanto o Verbier pertencia a um ex-sócio do Master. A auditoria também encontrou indícios de que Paulo Henrique Costa ordenou a assessores jurídicos contratados pelo BRB que elaborassem a minuta dos contratos entre os intermediários e os fundos de investimentos responsáveis pelos aportes, o que reforça a suspeita de envolvimento dele no esquema. A atual gestão do BRB afirmou em um relatório produzido após a auditoria externa e apresentado à Justiça do Distrito Federal que a gestão do ex-presidente Paulo Henrique Costa comprou carteiras de crédito do Banco Master sem fazer uma análise adequada para verificar a qualidade desses ativos e de forma apressada, em operações que geraram prejuízos ao banco público. O presidente Lula disse que poderá adotar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Os americanos expulsaram do país o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, por tentativa de manipular o sistema migratório do país. Lula está pensando em fazer o mesmo com algum funcionário deles. O delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na prisão do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, foi expulso dos Estados Unidos por supostamente contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas em território norte-americano. A Polícia Federal e o governo brasileiro foram pegos de surpresa com a decisão. O delegado Marcelo Ivo era oficial de ligação com o ICE, Serviço de Imigração e Controle de Aduanas.
O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, considerado foragido pelo Supremo Tribunal Federal no processo em que foi condenado por supostamente participar do plano de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, foi para os Estados Unidos, alegando asilo político, que é quando uma pessoa pede proteção e é concedida por um Estado a estrangeiros perseguidos em seu país de origem por motivos de opinião política, ideologia, raça, religião ou nacionalidade. O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou em seu perfil oficial no X que um funcionário do governo brasileiro seria expulso do país. Na nota oficial diz: nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso. O delegado estava lotado no escritório do ICE de Miami desde 2023. Ele deveria ter deixado o cargo de oficial de ligação no serviço de imigração do país há um mês. No entanto, foi interrompido após a decisão das autoridades americanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o ato do governo norte-americano de ingerência e abuso de autoridade. Fui informado hoje de manhã, acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa, ou seja, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personagens americanas querem ter com relação ao Brasil. A presença de delegados da PF trabalhando nos Estados Unidos e de agentes norte-americanos atuando no Brasil se dá devido a um memorando de entendimento assinado entre os dois países para garantir a cooperação policial. Para assumir o lugar do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que deixou a posição após um episódio diplomático com autoridades norte-americanas, a Polícia Federal nomeou a delegada Tatiana Alves Torres como a nova oficial de ligação nos Estados Unidos, com base em Miami, para atuar junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE. Apesar da nomeação, a nova delegada ainda não viajou aos Estados Unidos para assumir o posto, com a instituição aguardando o desfecho da crise diplomática. O Supremo Tribunal Federal já está com 3 votos pela condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro pelo crime de difamação contra a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. 5 anos atrás, ele publicou nas redes sociais montagens insinuando que a campanha de Tabata teria sido financiada por um empresário que receberia algo em troca caso ela fosse eleita. A acusação seria falsa. Os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes a favor da condenação a 1 ano de prisão. O voto dos outros ministros do STF poderão ser dados no plenário virtual até a próxima terça-feira. A região amazônica consolidou-se como uma das principais rotas globais para a entrada e saída de cocaína no Brasil, vinda do Peru e da Bolívia. Com o objetivo de combater o tráfico de drogas no país, a Polícia Federal tem intensificado as parcerias e operações nas regiões de fronteira. As 2 principais facções criminosas do país que mais compram as drogas vindas dos países da América do Sul são o Comando Vermelho e o PCC, que estão fortemente estabelecidas na Amazônia Legal. De acordo com as informações do relatório assinado pelo diretor executivo da Polícia Federal, William Marcel Moratti, enviado à Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado do Senado, os municípios de Assis Brasil e Epitaciolândia, do Acre, são as cidades que as facções têm usado com mais frequência para transportar a entrada e saída de drogas no país. A região Assis Brasil é próxima da fronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia. Já Epitaciolândia fica na fronteira com Cobija, na Bolívia. A cocaína é a droga mais comercializada pelas facções. O documento também mostrou o resultado de um monitoramento realizado nos últimos 3 anos, mostrando o crescimento das facções no Acre. Em 2023, eram 70 traficantes, em 2024, 88 e em 2025, 90. Um número que só tem crescido nos últimos anos. Para combater essa expansão, o governo federal
implementou o Plano Amazônia, Segurança e Soberania, que é um centro de cooperação policial internacional com foco no fluxo de informações e atuação integrada com o Peru e a Bolívia. Por conta desse aumento expressivo de drogas no Brasil, causado pelas quadrilhas, o governo de Donald Trump tem avaliado classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Autoridades brasileiras são contra a medida sob a alegação de que isso daria margem para interferências externas. E a seguir, comércio online provoca redução nas vendas em shopping centers, com donos fechando lojas e preocupados com a escala 6x1. E o número de cirurgias plásticas dobrou nos últimos 7 anos, com os homens mais preocupados com a aparência. Os shopping centers de todo o Brasil estão fechando lojas. A situação é consequência principalmente do aumento do comércio online. E a preocupação de quem continua aberto é a possibilidade da adoção da escala 6x1 de trabalho, que aumentará ainda mais os custos do comércio. Os shopping centers no Brasil enfrentam queda no fluxo de clientes e nas vendas em comparação com o período pré-pandemia. O cenário reflete mudanças no comportamento do consumidor, com maior adesão ao comércio online e redução da frequência a centros de compras. Além da diminuição no número de visitantes, o setor também registra impacto no faturamento. Mesmo com alta nominal, as vendas não acompanham a inflação, o que indica perda real de receitas para lojistas. Diante desse cenário, comerciantes passaram a discutir mudanças no horário de funcionamento dos shoppings. A avaliação é que manter lojas abertas por longos períodos, especialmente em horários de baixo movimento, aumenta os custos sem retorno proporcional em vendas. O debate também envolve as condições de trabalho no setor. A escala 6x1, com 6 dias trabalhados para 1 de descanso, é alvo de críticas e entrou na discussão sobre possíveis ajustes na jornada, especialmente em um contexto de menor movimento e necessidade de redução de custos. Com a concentração de público em horários específicos, como o período do almoço, lojistas estudam alternativas para adequar o funcionamento das lojas à demanda. A proposta é buscar equilíbrio entre operação, custo e condições de trabalho, em um cenário ainda desafiador para o varejo. O fim da escala 6x1 ganhou força no Congresso Nacional e já é discutido por diferentes propostas. Todos têm o mesmo objetivo: reduzir a jornada e ampliar o tempo de descanso, mas com regras e prazos diferentes. A proposta mais avançada é a PEC do senador Paulo Paim. Ela prevê uma redução gradual da jornada. Começa com 40 horas por semana e, ao longo dos anos, chega a 36 horas. Com isso, fica estabelecida a escala 5x2, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso, sem redução de salário. Na Câmara, a PEC da deputada Érica Hilton propõe uma mudança mais rápida e muito mais ampla. A ideia é reduzir diretamente para 36 horas semanais com escala 4x3. A implementação seria feita em até 1 ano. Já a proposta do deputado Reginaldo Lopes também prevê chegar às 36 horas semanais, mas com uma transição mais longa que pode durar até 10 anos. O objetivo é reduzir impactos para empresas e setores que dependem de jornadas maiores. Além das PECs, o governo federal apresentou um projeto de lei com uma alternativa intermediária. O texto fixa a jornada em 40 horas semanais e estabelece 2 dias de descanso. As propostas estão em fases diferentes de tramitação e ainda precisam passar por votações no Congresso. O debate ele divide opiniões. De um lado, trabalhadores e especialistas apontam ganhos em saúde, qualidade de vida e produtividade. Já do outro lado, setores da economia alertam para o aumento de custos e possíveis impactos no emprego. Com diferentes modelos na mesa, o Congresso vai ter que decidir não apenas se a escala 6x1 vai ser extinta, mas também qual vai ser o ritmo e o formato dessa mudança. A fala da desembargadora do Tribunal de Justiça de Belém, no Pará, está repercutindo. Durante uma sessão de julgamento, ela reclamou da decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou os penduricalhos do Poder Judiciário. Eva do Amaral Coelho ficou inconformada ao lembrar que já perdeu o Vale-Refeição e ficará sem outros benefícios. Classificou de triste a atual situação da magistratura, que, segundo ela, em breve
entrará no regime de escravidão. Alertou até para o risco de não poder mais pagar as contas com o salário bruto que ela recebe, de R$ 117 mil. Mas depois dos descontos, sobram apenas R$ 91 mil por mês. Os homens estão investindo cada vez mais na aparência e na autoestima. Um levantamento mostra que o número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos feitos por homens dobrou em 7 anos e já representa cerca de 20% de todos os procedimentos realizados no mundo. Falar sobre procedimentos estéticos como esse já foi tabu entre os homens, mas essa lógica vem mudando. O número de intervenções cirúrgicas realizadas em homens no mundo dobrou em 7 anos, saindo de 1.400.000 em 2018 para 2.800.000 em 2024. Já os tratamentos estéticos sem cirurgia, como aplicações de botox, ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno e remoção de pelos, mais que dobraram em pacientes masculinos no período, saindo de 1,5 milhão em 2018 para 3.200.000 em 2024. O avanço das técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas oferecem resultados mais naturais, recuperação mais rápida e menor impacto na rotina. O cuidado com a aparência passou a ser entendido como parte da saúde, do bem-estar e também da inserção social e profissional. Esse aumento da presença masculina nos consultórios é resultado de uma combinação de fatores, como a influência das redes sociais, mudanças culturais e até características do clima, que favorecem uma exposição maior do corpo e do rosto ao longo do ano. O alinhamento de expectativas é um dos pontos centrais para o sucesso da cirurgia ou do procedimento, especialmente no atendimento a pacientes homens, que buscam resultados mais naturais e sutis. Isso significa deixar muito claro antes da intervenção o que é possível alcançar, quais são os limites técnicos, como será o processo de recuperação, os riscos e quais resultados não devem ser esperados. A Receita Federal já recebeu 14 milhões de declarações do imposto de renda. Faltam 30 milhões. O prazo vai até o dia 29 do mês que vem. Quase 900 mil contribuintes já caíram na malha fina. A maioria porque fez a declaração pré-preenchida, que é aquela que vem com quase todas as informações no formulário. A orientação é entrar no sistema e fazer uma retificação. E quem ainda não entregou deve prestar muita atenção, porque apesar de mais fácil, a pré-preenchida ainda contém vários erros, alguns bem simples, mas que passam despercebidos. O árduo trabalho repetitivo de um operador de máquina agrícola está ficando para trás. A partir dos próximos anos, praticamente todas as etapas da produção agrícola poderão ser feitas à distância, com as máquinas interagindo sem a presença de operadores. É o futuro próximo que promete a PTX, uma marca que desenvolve tecnologias de precisão para a agricultura. A empresa traz para o mercado brasileiro o sistema OutRun, que dará um novo patamar de autonomia às máquinas agrícolas. A tecnologia será importante para o produtor, porque ele terá mais eficiência, menores custos e melhor gestão da operação no campo. Na colheita, enquanto as colheitadoras avançam pelas lavouras de soja e têm seu graneleiro preenchido, tratores vão buscar os grãos colhidos e levam-os para os caminhões que vão transportá-los até os armazéns. Ao mesmo tempo, outras máquinas vêm atrás plantando milho. Tudo isso sem operador. O trator possuirá um pacote de equipamentos instalados no teto e outros componentes dentro da cabine. E por meio de um tablet, o operador de uma colheitadora, quando a máquina estiver com o graneleiro cheio, poderá chamar remotamente o trator graneleiro para a transferência dos grãos colhidos. Sem operador, o trator encosta bem junto à colheitadeira para receber a descarga dos grãos já colhidos. Na sequência, com o mesmo tablet, o operador envia o trator para a descarga dos grãos no caminhão, parado à beira da estrada. Esse sistema já está pronto e sendo testado. No Canadá e nos Estados Unidos, máquinas já estão rodando com esse sistema. No Brasil, porém, ainda não está definida a legislação para esse sistema autônomo. 6 pessoas da mesma família morreram esta madrugada em um grave acidente na rodovia BR-251 em Salinas, Minas Gerais. O veículo com placa de São Paulo colidiu de frente com uma carreta que saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina. Morreram o motorista, a esposa dele, os 3 filhos do casal, a avó materna das crianças e até um cachorro de estimação. O condutor da carreta não ficou ferido.
Segundo ele, o acidente aconteceu porque o veículo invadiu a contramão da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal está investigando o que realmente aconteceu. Um estudo da Fiocruz evidenciou a relação entre a dengue com uma síndrome rara, a da Guillain-Barré, uma doença que afeta muito o sistema nervoso do ser humano, mas um motivo para as pessoas não esquecerem de tomar vacina contra a dengue. Estudos recentes têm reforçado a ligação entre a dengue e o desenvolvimento de uma complicação neurológica para a síndrome de Guillain-Barré. A relação ganha atenção em um contexto de alta circulação do vírus no Brasil nos últimos anos. Em 2024, o país enfrentou a maior epidemia da doença, com milhões de casos e milhares de mortes. Em 2025, houve redução, mas a transmissão permaneceu elevada e as projeções indicam que a dengue continuará afetando um grande número de pessoas em 2026. Embora a maioria dos pacientes apresente sintomas clássicos, como febre, dores no corpo e manchas na pele, uma pequena parcela pode evoluir para quadros mais graves. Pesquisas com base em dados do Sistema Público de Saúde mostram que pessoas infectadas têm um risco significativamente maior de desenvolver a síndrome nas semanas seguintes à infecção. A estimativa é de que, para cada 1 milhão de casos de dengue, aproximadamente 36 pessoas desenvolvam essa complicação neurológica. A síndrome de Guillain-Barré ocorre quando o sistema imunológico passa a atacar os próprios nervos periféricos, provocando fraqueza muscular progressiva, que geralmente começa pelas pernas e pode avançar para outras partes do corpo. Em situações mais severas, há risco de paralisia e comprometimento da respiração. Especialistas ressaltam que o diagnóstico precoce é fundamental, já que o tratamento disponível na rede pública pode conter a progressão da doença e acelerar a recuperação. Ao mesmo tempo, medidas de prevenção à dengue, como o combate ao mosquito Aedes aegypti e a vacina, seguem sendo essenciais para reduzir os riscos associados. E veja a seguir, Irã não quer conversa. E na véspera do fim do prazo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a prorrogar o prazo de cessar-fogo. E o Japão muda as regras para eliminar as últimas restrições para a exportação de armas, proibida desde o fim da Segunda Guerra. O presidente Donald Trump decidiu estender por tempo indeterminado o prazo do cessar-fogo com o Irã até que o país apresente uma proposta. O governo americano acusou o Irã de ter violado o acordo várias vezes e espera retomar os bombardeios se não houver um acordo. O presidente Donald Trump afirmou que a extensão do acordo que venceria na noite de quarta-feira foi um pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. Mas apesar da extensão do prazo, ele afirmou que ordenou que as forças americanas continuassem com o bloqueio naval no Estreito de Hormuz e permanecessem prontas para agir. Antes de anunciar a extensão, o presidente americano ameaçou retomar a guerra e atacar a infraestrutura civil do Irã, caso o país não aceite seus termos. Trump tem usado o bloqueio de portos iranianos como uma forma de pressionar o país por um acordo. Estava prevista uma nova rodada de conversas em Islamabad, no Paquistão, com a presença do vice-presidente americano J.D. Vance e de autoridades iranianas. O nível político das delegações enviadas para Islamabad era visto como um sinal da disposição dos dois países para tentar chegar a um acordo, mas o diálogo fracassou. Teherã não enviou uma delegação oficial ao Paquistão e o presidente americano, que lideraria a delegação dos Estados Unidos, suspendeu a viagem depois que o Irã não respondeu se participaria das conversas. Em sua plataforma Truth Social, Donald Trump acusou o Irã de violar o cessar-fogo em várias ocasiões. De acordo com o republicano, o Irã teria descumprido o acordo ao disparar tiros e projéteis na região do Estreito de Hormuz. É uma área que deveria permanecer aberta e sem confrontos durante a trégua. Teherã, por sua vez, afirmou que o bloqueio americano e a apreensão de um navio do país também violaram o acordo de trégua. Trump quer um acordo que impeça novos aumentos no preço do petróleo e impactos no mercado financeiro, mas insiste que o Irã não pode ter meios para desenvolver uma arma nuclear. Ele quer que o Irã abra mão do estoque de urânio altamente enriquecido, que, se passar por um novo processo de enriquecimento, pode ser usado na produção de uma arma nuclear.
Essa medida foi fortemente criticada pelo presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, que afirmou que o país não aceitará negociar sob ameaça e que está disposto a usar novas cartas no campo de batalha caso a guerra seja retomada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje a entrega do Prêmio Nobel da Paz ao presidente Donald Trump. Segundo ele, parece que só assim conseguiremos acabar com a guerra. Lula foi hoje a Portugal na última etapa da sua nova viagem à Europa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que é preciso dar logo o Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que se possa acabar com as guerras no mundo. O que a gente vê todo santo dia é declarações, que eu não sei se brincadeira ou não, o presidente Trump dizendo que já acabou com 8 guerras e que ainda não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então é importante que a gente dê logo um Prêmio Nobel para o presidente Trump para não ter mais guerra. Aí o mundo vai viver em paz, tranquilamente. A declaração foi feita à imprensa durante a visita do presidente brasileiro a Portugal nesta terça-feira. Assim como em outros discursos recentes na agenda internacional, Lula destacou que o mundo registra atualmente a maior quantidade de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial e voltou a defender o multilateralismo. Todo mundo sabe que eu sou defensor do multilateralismo. Todo mundo sabe que eu sou inimigo do unilateralismo e do protecionismo. Todo mundo sabe que nós estamos numa jornada pelo mundo para que a gente faça mudanças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a gente mude o Estatuto das Nações Unidas para dar a ela sentido de existência para a qual ela foi criada em 1945. O presidente está em viagem oficial à Europa, onde já passou pela Espanha e Alemanha. Após os compromissos em Portugal, ele retorna a Brasília. Tentar fugir do país de origem está se tornando uma aventura cada vez mais perigosa. O número de mortes de pessoas que morreram ou desapareceram nas rotas migratórias bateu recorde no ano passado. O Japão eliminou nesta terça-feira as últimas restrições à exportação de armas vigentes há décadas. A mudança histórica abre caminho para a venda de armamento ao exterior por parte do país, cuja Constituição é pacifista desde a Segunda Guerra Mundial. O abandono da política de restrição às exportações de armas fará com que o arquipélago entre de vez no mercado internacional da indústria de defesa, mas preocupa uma opinião pública muito apegada ao pacifismo. Tenho certeza de que as pessoas se aproveitarão para obter lucro. Isso permitirá que esses produtos sejam fabricados ainda mais no Japão e acho isso perigoso. Como nativo de Hiroshima, cresci aprendendo a importância da paz e acredito que o horror e a devastação da bomba atômica ainda são relevantes hoje, mas sinto que estamos nos aproximando cada vez mais desse tipo de situação novamente, e é por isso que sou contra. A China também se mostrou contrária à medida. A recente série de ações perigosas do Japão na área de segurança militar expôs a arrogância de sua alegação de ser uma nação pacífica com defesa exclusiva. Muitos especialistas e acadêmicos estão preocupados com o fato de o Japão estar reiniciando sua máquina de guerra e exportando conflitos. A rápida remilitarização do Japão é uma realidade atual, com um caminho e ações concretas. A comunidade internacional, incluindo a China, permanecerá altamente vigilante a esse respeito e resistirá firmemente à imprudente militarização japonesa de novo estilo. A mudança foi ratificada pelo governo e pelo Conselho de Segurança Nacional. A primeira-ministra Sanai Takahashi sustenta que o Japão deve flexibilizar suas normas sobre exportação de armas para reforçar a defesa nacional, ao mesmo tempo que tenta impulsionar a indústria armamentista nacional como motor do crescimento econômico. As novas normas são parte da flexibilização progressiva da proibição geral de exportação, instaurada em 1976. No passado, o Japão exportava munições e material militar, em particular durante a Guerra da Coreia na década de 1950, mas posteriormente adotou em 1967 uma proibição condicionada das exportações de armas
e uma década mais tarde, uma proibição total. Os ingleses com menos de 17 anos não poderão mais comprar cigarros ou vapes pelo resto da vida. A lei do tabaco e dos cigarros eletrônicos foi aprovada hoje pelo Parlamento Britânico para impedir o vício de qualquer pessoa que nasceu a partir do dia 1º de janeiro de 2009. O Ministério da Saúde classificou o fato como um momento histórico que levará a primeira geração livre do fumo, protegida para sempre do vício e dos danos. A perda de massa óssea é uma condição cada vez mais comum na população adulta. Para evitar problemas mais graves, é necessário fazer várias alterações no estilo de vida, sempre com a orientação de um médico. Mas não é bom deixar sempre para depois. A osteopenia, condição caracterizada pela redução da densidade mineral óssea, afeta cerca de 40% dos adultos e é considerada um estágio anterior à osteoporose. O quadro indica uma perda gradual da massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e aumentando o risco de evolução para doenças mais graves. Na maioria dos casos, a osteopenia não apresenta sintomas, o que dificulta a identificação precoce. O diagnóstico costuma ser feito por meio da densitometria óssea, exame que mede a densidade dos ossos e permite avaliar o risco de fraturas. Em muitos pacientes, a condição só é descoberta durante os exames de rotina. Entre os principais fatores associados ao desenvolvimento da osteopenia estão o envelhecimento, alterações hormonais, especialmente após a menopausa, baixa ingestão de cálcio e vitamina D, além de hábitos como sedentarismo, tabagismo e consumo excessivo de álcool. A predisposição genética também pode influenciar no surgimento do quadro. A prevenção e o controle da perda óssea passam por mudanças no estilo de vida. A prática regular de atividade física, principalmente exercícios de impacto e fortalecimento muscular, contribui para a manutenção da densidade óssea. A alimentação equilibrada, com ingestão adequada de nutrientes, também é apontada como fator essencial. Especialistas destacam que o acompanhamento médico é fundamental para monitorar a evolução da condição e indicar, quando necessário, intervenções específicas. O objetivo é evitar a progressão para a osteoporose e reduzir o risco de fraturas, principalmente em idosos. E veja a seguir, o empreendimento no Paraná mostra que é possível eliminar totalmente o esgoto apenas com o plantio da planta cana do reino. E uma pesquisa apontou que os brasileiros ainda não confiam na seleção e nem no trabalho do técnico Carlo Ancelotti. Chegar aos 100 anos de idade parece tarefa difícil, mas tem gente que tem alcançado os 110 aqui no Brasil. E mesmo sendo pessoas de lugares distintos, é no estilo de vida que talvez esteja o segredo da longevidade. O Brasil tem envelhecido muito bem ao longo do tempo. De acordo com o último censo, são mais de 37 mil pessoas com 100 anos ou mais no país, um crescimento de 54% se comparado ao início dos anos 2000. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo, que investigou a rotina de muitos centenários, buscou entender os fatores que elevam a qualidade de vida dessas pessoas. E a pesquisa mostrou que o segredo da longevidade pode ser mais do que apenas uma boa alimentação. Na análise inicial dos cientistas, foi descoberto um ponto crucial que liga todos os centenários: a miscigenação da população. O Brasil é um dos países com a maior mistura de raças em seu DNA, e a pesquisa sugeriu que toda essa mistura pode gerar combinações de genes que melhoram a imunidade das pessoas, tornando-as mais fortes contra as doenças. O estudo mostrou também que o maior número dos centenários passaram ou passam ainda grande parte de suas vidas em áreas rurais ou cidades pequenas. Nesses locais, o sono regrado, o trabalho físico moderado e contato constante com vizinhos e amigos modelaram um verdadeiro anti-estresse da vida para essas pessoas. Sobre alimentação, o famoso feijão que todo brasileiro gosta também apareceu na pesquisa. A maioria dos centenários mantém uma dieta diária de feijão e leguminosas, alimentos ricos em proteína vegetal. Já a comida ultraprocessada, essa ficou de fora da alimentação dessa turma longeva.
O Brasil, de fato, é um lugar especial para as pessoas envelhecerem bem. Se a rotina básica de saúde for levada a sério, como exercícios regrados, uma boa alimentação, manter contato constante com amigos e família, os centenários podem subir de nível e chegar a ser super centenários, que é quando uma pessoa chega ao número de 110 anos ou mais. Parece até impossível, mas o Brasil tem pelo menos 20 pessoas nessa marca histórica. O país com mais centenários é o Japão, que conta com quase 300 no país. Por lá, o fator determinante é a boa alimentação, que é farta de peixe e vegetais, além do hábito cultural de se exercitar na terceira idade. Mas no Brasil, os números só crescem, e ninguém pode negar que se tem um povo que sabe aproveitar a vida, mesmo com muitos desafios, esse é o povo brasileiro. E a menos de 2 meses da estreia para a Copa do Mundo, pesquisas mostram que o treinador Carlo Ancelotti ainda não conseguiu gerar consenso entre os torcedores, mesmo sendo um dos nomes mais vitoriosos do futebol mundial. O levantamento do Datafolha apontou que menos de 30% dos brasileiros consideram o trabalho de Ancelotti bom ou ótimo. É o menor índice de aprovação entre técnicos da seleção às vésperas de uma Copa neste século. O número coloca o comandante abaixo de treinadores anteriores. Em outro recorde, uma pesquisa mostrou um quadro menos negativo, mas ainda distante de empolgação. Nesse levantamento, 41% afirmam aprovar o trabalho do treinador, 29% desaprovam e 30% não souberam responder. Os dados indicam que boa parte do país segue em compasso de espera para ver resultados mais consistentes em campo. O desânimo com a seleção também aparece quando o assunto é a Copa do Mundo. Segundo a Datafolha, pouco mais da metade dos entrevistados disseram estar nada animados com o torneio. Outros 32% se declararam pouco animados, enquanto somente 12% afirmaram estar muito empolgados. O clima contrasta com o histórico de envolvimento popular, que sempre marcou as campanhas do Brasil em mundiais. A desconfiança também se reflete na crença pelo tão sonhado hexacampeonato. Apenas 25% acreditam que o Brasil será campeão do mundo em 2026, enquanto uma parcela significativa não acreditam que a seleção levante a taça. É o maior índice de pessimismo registrado na série histórica desse levantamento. Outro tema central é Neymar. Recuperado de lesões e buscando sequência, o atacante segue como dúvida para a lista final. A pesquisa Datafolha indica que 53% dos brasileiros defendem a convocação do camisa 10, enquanto 34% são contrários. A discussão em torno de Neymar vai além do aspecto técnico. Para uma parte da torcida, o jogador ainda é o principal talento individual do país. Já para outros, o ciclo deveria priorizar uma renovação definitiva. Agora, caberá ao Ancelotti decidir se a experiência do maior artilheiro da história da seleção pesa mais do que as incertezas físicas. E após mais de 20 anos de pesquisa, cientistas revelaram que as queimadas frequentes prejudicam a Amazônia, causando perda de espécies e prejudicando a biodiversidade. Mas isso não significa que perdeu as suas principais características e passou a parecer mais com um cerrado. As alterações na biodiversidade da Amazônia provocadas pelos desmatamentos vêm sendo estudadas de muitas formas. Um grande projeto de pesquisa investiga o que acontece em fragmentos florestais de diferentes tamanhos, remanescentes da derrubada da mata ao seu redor. Considerada o maior reduto de vida no planeta, a Amazônia está mudando. E essa mudança na paisagem amazônica vem ocorrendo em ritmo crescente nos últimos anos. Qualquer pessoa que sobrevoasse a Amazônia há 20 anos veria a paisagem com uma floresta contínua, com algumas clareiras nas margens dos rios e nas vizinhanças das principais cidades. Em 2004, a Amazônia sofreu mais de 200 mil focos de incêndios em 12 meses. Considerada a maior área queimada no Brasil na série histórica iniciada em 1985. A partir daquele ano, cientistas americanos e brasileiros iniciaram no Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, o IPAM, um estudo que se mostraria visionário para compreender com o tempo os impactos do aumento dos incêndios florestais na Amazônia.
Os cientistas começaram a realizar pequenas queimadas controladas em áreas de floresta da Estação de Pesquisa Tanguru, em Querência, no Mato Grosso, para testar se o bioma seria capaz de se recuperar e manter as características de floresta ou se transformaria em savana, que é um tipo de vegetação com muita grama e poucas árvores espalhadas. Foram feitos testes em cada 3 anos, o último em 2010. Para entender se diferentes frequências de queimadas impactariam a taxa de mortalidade das árvores e a intensidade do fogo. O estudo revelou que os incêndios frequentes causam perda de várias espécies de animais e plantas raras, principalmente das bordas da floresta, que é onde a floresta acaba, mas não vira uma área cheia de mata incapaz de frutificar, não permitindo que a natureza possa se regenerar naturalmente. De acordo com os cientistas, ainda falta mais financiamento para mais pesquisas de longa duração como esse, que durou 20 anos, para entender a dimensão dos impactos das queimadas e dos incêndios na Amazônia. Alguns pesquisadores da USP desenvolveram um novo sensor capaz de detectar ozônio no ar com mais eficiência e estabilidade, em um avanço que pode fortalecer o monitoramento da qualidade atmosférica em grandes centros urbanos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo sensor capaz de detectar ozônio no ar com mais eficiência e estabilidade. Avanço que pode reforçar o monitoramento da qualidade atmosférica em grandes centros urbanos. O trabalho foi conduzido no Instituto de Física de São Carlos, unidade da USP no interior paulista, e reúne resultados considerados promissores para a área ambiental. O diferencial da tecnologia está na estrutura do dispositivo. Os cientistas criaram um arranjo em camadas, semelhante a um sanduíche, que combina óxido de grafeno reduzido e óxido de zinco. Essa organização foi projetada para proteger o material sensível ao contato direto com gás, evitando a chamada ozonólise, processo químico que degrada sensores convencionais e reduz sua vida útil. Segundo a USP, o estudo foi coordenado pelo professor Valmor Roberto Mastelaro e teve participação de pesquisadores ligados ao Grupo de Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos do Instituto. Os resultados foram publicados na revista científica Common Sensors, especializada em tecnologias de detecção e monitoramento. Nos testes realizados em laboratório, o equipamento apresentou a alta seletividade, conseguindo identificar o ozônio mesmo na presença de outros gases comuns na atmosfera, como monóxido de carbono e amônia. Outro ponto destacado pelos pesquisadores foi o funcionamento em temperaturas mais baixas, fator que reduz o consumo de energia e aumenta a durabilidade operacional do sensor. O ozônio, ao nível do solo, é considerado poluente nocivo à saúde, formado a partir de reações químicas envolvendo emissões de veículos e indústrias. Ele pode causar irritações respiratórias e agravar doenças pulmonares. Por isso, a medição precisa desse gás é tratada como estratégia para políticas públicas e alertas ambientais. A próxima etapa do projeto prevê novos testes para diminuir ainda mais a temperatura de operação do dispositivo, ampliar a tecnologia para a detecção de outros gases poluentes. A expectativa é que o sensor possa futuramente ser usado tanto em estações fixas de monitoramento quanto em aparelhos portáteis para medições em tempo real. Um empreendimento no Paraná passou a usar mudas de cana do reino para digerir a parte sólida do esgoto tratado. A vantagem é tornar o material lixo zero, ou seja, o que antes ia para aterros sanitários, agora é decomposto por bactérias e absorvido pelas plantas, reduzindo assim a poluição. Essa fórmula está sendo adotada em Curitiba, na capital do Paraná, na estação de tratamento de esgoto SIC Xisto. O plantio das mudas está em andamento e vai cobrir uma área de 25 mil metros quadrados, o equivalente a 3,5 campos de futebol, com 110 mil mudas da planta.
O funcionamento básico de uma estação de tratamento é dividido entre a fase líquida, quando se dá a transformação do esgoto, e a fase sólida. A fase líquida é a grande massa que muitas vezes se vê poluindo os rios. Na estação, essa parte é tratada, clarificada, para se tornar própria para lançamento e assim é devolvida ao rio. Já a fase sólida é o lodo resultante do tratamento, que cada vez mais é visto como um recurso ativo. Para tratá-lo, a escolha da planta cana-do-reino, uma macrófita aquática, explica-se por ser uma planta com bastante apetite para decompor o lodo. Ela vai consumindo todo ele, porque tudo que uma planta precisa tem no iodo, nutrientes, nitrogênio e fósforo. Ela vai se autossustentando com aquilo que serve de alimento. É como uma fertilização constante, e por isso elas crescem tanto. Por baixo das mudas passa um sistema de tubulação que transporta diariamente mais lodo, por meio de válvulas e pequenos chafarizes que borrifam o material que vai alimentar as plantas. Enquanto isso, o líquido é drenado e volta para o processo de tratamento, enquanto o lodo fica preso nas raízes da planta e passa a alimentá-la. Esse tipo de sistema, que permite transformar resíduo humano em resíduo sustentável, é chamado de wetland, e a meta da Companhia de Saneamento do Paraná é transformá-la em uma das maiores do mundo. Hoje é feriado de Tiradentes e também aniversário de Brasília. Há 66 anos, Juscelino Kubitschek inaugurava Brasília, destacando a dificuldade de traduzir em palavras o que sentia sobre a nova capital. Mais de 6 décadas depois, a cidade ainda é sinônimo de planejamento e modernidade. Há quem diga que Brasília não tem tantas atrações, mas a verdade é que a capital do país reserva muita arte, cultura, história e passeios surpreendentes. Não à toa, Brasília é considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Prédios homogêneos, ruas largas e arborizadas, parques e setores pensados no bem-estar da população e do visitante. Tudo isso assinado pelos ícones do urbanismo Lúcio Costa e da arquitetura Oscar Niemeyer. Os monumentos são únicos e ficam expostos de formas que turistas se sentem em um museu a céu aberto. E no interior dos prédios ainda é possível respirar arte com obras de artistas renomados. No Palácio do Itamaraty, Sérgio Camargo, Rubem Valentim, Alfredo Volpi e Bruno Jorge assinam telas e esculturas famosas. A poucos metros, no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, algumas peças foram criadas exclusivamente para o local, como a tapeçaria Músicos, de Didi Cavalcante, encomendada sob medida para a biblioteca pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Na década de 50, a obra, avaliada em pelo menos 5 milhões de reais, homenageia a música brasileira. A Praça dos Três Poderes proporciona uma visão privilegiada das instalações da República. Acima da esplanada dos ministérios, a Torre de TV, o Memorial JK e o Complexo Cultural da República completam a arquitetura histórica e cultural da região central de Brasília. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.